No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua, vamos falar da gordalhufa que matou a mãe, da Serena Williams, do regresso do Louis C.K. e muito, muito mais. Não boicotam a igreja porque são só 10%. Exatamente. Eu quero que a malta que diz coisas estúpidas o possa dizer para eu saber quem eles são. Sim. Todos temos um preço. Todos, somos todos putas. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Já estamos, de volta das férias. É verdade, pois tiveram muitas saudades nossas, milhares de mensagens a dizer como é que eu vou fazer isto, a minha vida, já não sei lavar a louça sem vocês. E pronto, nós cá estamos. Foram todos ouvir outros podcasts e ficaram profundamente desiludidos. Exatamente, não há nada que se compare, não é? Como veem, regressamos das férias com a modéstia em alta. Sim. Férias que não Sim. antes fosse 1 mês e meio de férias, não é? Ou seja, na verdade foi férias do podcast só. E uma semaninha férias do podcast. Sim, e uma semaninha de férias de tudo, Sim. mesmo assim não Foi não exatamente foi. como eu. Portanto, tivemos cerca de 1 mês e pouco ausentes, mas não tivemos esse 1 mês e tal de férias. Não, tive para aí 4 dias. Eu tive 7, acho eu. Mesmo durante as férias tinha ou que fazer as crónicas, ou o vídeo, ou... Eu acabei um livro, por exemplo. Olha, É assim. que eu era para começar mas não, nem comecei. Nem comecei. Agora que eu acabei, podes começar. Pois é, tem que ser assim. Nós não podemos escrever ao mesmo tempo, temos esse porque acordo. Deus só dá inspiração a cada um de nós ao mesmo tempo. Exatamente. É de cada vez. Mas olha, por causa das férias, eu acho que já falámos aqui disto antes, que é uma frase que não utilizamos, que pensei muito nisso, porque no tempo em que estive de férias e que estive longe de ecrãs e de redes sociais e tudo, há uma coisa que tu percebes, é que há uma série de coisas à tua volta que te preocupam e que te esmagam e que basta afastar-te geograficamente e sem as teres presentes para perceber que elas não são tão dramáticas como tu achas. Portanto, que podias ter uma vida provavelmente muito mais simples. E outra coisa é que realmente eu acho que as pessoas deviam ter 3 meses de trabalho, 15 dias de férias. 3 meses de trabalho, 15 dias de férias. Se quiseres fazer 6 meses, 1 mês. Sim. A maioria das pessoas pensa, seu lanzão, depois ninguém trabalhava. No meu caso eu tenho a certeza que não, e no teu também, porque nós somos pessoas que trabalhamos muito, não é? Mas a questão é... E trabalhamos para nós, é diferente. Trabalhamos para nós, eu sei, mas eu acho que a produtividade aumenta, ou seja, eu se tivesse 2 meses de férias por ano, eu não ia produzir menos do que produzo no ano, tenho a certeza absoluta. E preferias, imagina, 2 meses seguidos, sem fim de semana, e depois teres 15 dias de férias, ou seja, 2,15, ou trabalhar 3 dias por semana, só, e nunca teres férias prolongadas? Eu acho que quando estás num projeto, imagina, no nosso caso, a escrever ou numa coisa, tens muito esses períodos de intensos, não é? Mas eu acho que às vezes faz bem um dia sair. Tipo, estás a escrever o teu especial, estás ali 2 semanas, mas se calhar ao fim de 2 semanas é bom ires um dia a fazer outra coisa qualquer. Portanto, 2 meses sem descanso nenhum, eu já fiz isso. Mas não sei se é o ideal, sabes? Sim, não, neste caso nem estou, imagina, num trabalho mais normal, numa empresa. Aí não sei. Não sei. Eu acho que trabalha-se demasiadas horas. Sim. Nós temos a sorte de fazer muita coisa por gosto, não é? Estamos aqui a trabalhar sem receber nada e porque nos dá gozo. E a maioria dos projetos que eu faço é por isso. É basicamente a ganhar quase nada e porque gosto. E depois tenho que fazer alguns que não gosto muito, mas que pagam. E então... Sim, nós temos é uma realidade diferente, não é? Temos essa vantagem de... no balanço que existe entre as coisas que fazemos que não gostamos e que gostamos, é um equilíbrio bastante saudável para a nossa sanidade mental, acho eu. Sim. Neste momento é. Não sei no futuro. Pois. Um gajo tem contas para pagar ou assim está apertado, tens que começar a aceitar merda. Todos temos um preço. Somos todos putas.
Aliás, nas minhas férias, que estava na casa com um grupo de amigos, tornou-se uma das conversas constantes, era o que é que fazias por 100 mil ou 200 mil. E então uma das questões que colocaram eram se iam para a cama, as mulheres se iam para a cama com o carrilho. Pá, e o facto de ser o carrilho era logo tipo, tem que ser mais 100 mil. Senão... Sim, eu nessas coisas acho que é dinheiro para a vida toda. Pronto. Sim. É para nunca mais teres de preocupar com o dinheiro. Acho que é a única coisa que justifica isso. Pelo menos eu ir para a cama com o carrilho, tinha que ser milhões. E mesmo assim, espero que nunca ninguém me faça essa proposta. Mas era que é para não teres que dizer que sim. Ter que dizer que sim. Sim. Mas, por exemplo, no caso dos homens, nós falámos disso, sim. É completamente diferente de ir para a cama com outro homem. Sim, claro. Sim. Ou seja, aumenta a parada, porque claro que é desagradável uma mulher ir para a cama com o carrilho, mas se for heterossexual, não sei se será tão desagradável como tu teres que mamar da boca do carrilho. Pois, e depois é o que é que tu vais fazer, não é? Sim. Vais ser o ativo ou o passivo, tenho que fazer um 69, é um com ele a citar Séneca e outros filósofos. Sim. Agora... E ele deve gostar de dar palmadas no rabo. Não, mas o contrário é, se tu fosses o ativo e te pudesses bater, isso era uma circunstância mitigante. Era. Tinham que pagar menos, mas mesmo assim não sei se quero essa imagem na minha cabeça. Ao contrário, se fosse com uma mulher, por muito feia que seja, não tenho que te pagar assim tanto, não é? Desculpa lá, esse barulho foi eu a pousar o meu copo. Não tenho que te pagar assim tanto. Não. Imagina, mas por exemplo, para a cama com... Pá, sei lá, dizia uma gaja feia. Não sei. É melhor não dizermos, senão depois somos atacados. Mas imagina outra coisa, que não é sexo, não precisavas ter sexo, mas que durante 3 meses tinhas que simular perante as revistas, perante toda a gente, tinhas que sair a público, ir às festas, que eras namorado do Fernando Mendes, do Preço Certo. Tipo, as pessoas iam dizer, tipo, andavas de mão dada, eras fotografado com ele, sabes? Na boa, isso era na boa. Era? Isso era uma boa prank e não só. Mas depois não podias dizer a ninguém. Ou seja, não podias dizer no final, e afinal... Tínhamos só acabado. Tínhamos só acabado. Não, mas está-se bem. Acabado porque... Em termos de marcas, sabe o que é que vinha daí? Ficámos ricos. Ficámos ricos. Eu estou sempre a dizer ao Ricardo, com quem eu faço os sketches, se nós fôssemos um casal gay, estávamos em todo lado já. Porque era o primeiro casal gay da comédia. Quer dizer, era uma cena, as marcas iam todas atrás. Isso era brutal. Portanto, podia ser uma boa estratégia de marketing. Mas... Pronto. Íamos, e de certeza o Fernando Mendes levava-me a bons restaurantes. Tinha sempre um presuntinho lá em casa. Ias ganhar uns quilinhos. Ganhava uns quilinhos, pronto. Não era mau. E tiveste alguma epifania durante as tuas férias? Serviu para alguma coisa? Não serviu. Não serviu para muito. Serviu para pôr um bocadinho os sonos em dia, para descansar, para fazer uma prainha e pouco mais. No entanto, estás um pouco pálido. Não estás muito moreno. Fiquei bem moreno. Agora se calhar já perdi. É que sou monhé, não é? Sim, portanto... agora já perdi, mas ainda fiquei bem moreno. Eu posso dizer sobre mim próprio que sou monhé, não é racista, pois não? É possível que seja. É possível que seja. Então peço desculpa. É possível que seja. É possível que tudo seja racista neste momento. Mas sim, foi isso. Não houve assim nada de especial. Eu percebi uma coisa. Já tinha percebido, que é a maioria das pessoas são gordas. Foi uma das coisas que eu percebi. Cada vez há mais pessoas gordas. E falam muito alto. Os gordos? Não, as pessoas em geral. Okay. Não acho que as duas coisas não estão relacionadas, mas falam muito alto. E mesmo em férias, quando deviam baixar um bocado, deviam estar mais tranquilas, baixar o nível. Mas não, acho que mantêm aquela... Isso é muito português, não? E espanhol. Sim. No Brasil fala-se muito alto também. Mas vais hoje... Espanhol, então. Eu lembro uma vez de ir à Áustria e não ouvias barulho nas ruas. O pessoal falava todo assim uns com os outros. O que é que se passa aqui? Que está tudo a contar segredos. Não, mas uma coisa é estás num bar, não é? Outra coisa é serem, imagina, 7h30 da manhã e estás na rua a falar com os teus filhos e a dizer, entra no carro, só levas uma lambada, não é? Sim. E outra coisa que percebi é, eu estive em praias enormes, que se tu chegasses e ficasses na zona onde as pessoas normalmente chegam, não é? Na entrada da praia, estavas rodeado de pessoas. Sim. Bastava andar 5 minutos, não estou a exagerar, 5 minutos para estares numa praia praticamente deserta. Sim. E a maioria das pessoas... é preguiçosa. Sim. Por isso é que é gorda. Sim. Por isso é que são gordas. Sim. E outra coisa é, já aconteceu também, estás num sítio mais ou menos isolado, não estás tipo a 500 metros, e vem alguém e põe-se a tipo 10 metros de ti. Isso aconteceu-me lá em Espanha. Eu estava... A praia não tinha muita gente. Eu afastei-me lá, está um bocadinho, estava quase isolado, e vem uma família
Epá, mas a 2 metros. Os pezinhos dele estavam quase encostados à minha cara. E eu não percebi. E o que é que tu fizeste? Mudaste? Não, fiz filmeios para o Instagram e umas cenas assim. Fiz-lhes shaming. E um deles tinha uma tanga zebra. Sim. Homem. É de homem isso, Homem, com filhos, heterossexual, era um casal, não, portanto, não sequer era uma coisa... Era uma coisa maricas, mas não homossexual. Sim, não, de todo. É de homem usar isso. Sim, e eram portugueses. Em Espanha, eram portugueses. E eu vi-os a falar com aqueles senhores que vendem coisas na praia, camisolas. Sim. Então era um gajo a vender camisolas do Ronaldo da Juventus, já. E ele a falar com o senhor em espanhol. Epá, e eu chorei a rir sozinho. Sobre o Ronaldo, obviamente. Sim, ia dizer tipo, esta é mais grande. Ele dizia as palavras em português normal, só com a musicazinha. Até o graças era obrigado. Mas olha, ele apesar de ter cometido um erro gramatical em português, mais grande, em espanhol está certo, porque se diz mais grande. Sim. Já viste? Sim. Afinal, ele era assim. Eu não sei se foi isso que ele disse, estou só a dizer, mas lembro-me dele dizer: tens esta em azuli, um L, 40 anos, não sei o quê, pá. Já era cigano ele. Que tinha um hino. É aquele pessoal que tenta falar espanhol e fica ucraniano, Sim, porque mete um I em qualquer, não é? Sim. Tipo, não sei. Queres fazeria? Mas sabes que há algumas palavras em espanhol que parecem portunhol, como maniobra. Maniobra? Fazer uma manobra de carro, diz mesmo maniobra. Maniobra, sim. E olha, e depressão pós-férias, tiveste? Não, porque não tive quase férias. Basicamente, tive 4 dias em Espanha. E aí, mesmo assim, ainda tive que fazer Crónica Passar 24 e para a dose diária o vídeo. Depois em Lagos ainda fui ao Festival F, fiz lá uma tertúlia com o pessoal. O que é o Festival F? É um festival em Faro. Mas de cultural, de comédia? É de música, Okay. É de música, mas tem sempre o palco comédia, já tinha atuado 2 vezes, e desta vez fiz uma tertúlia com o Alvin, a Luciana Basílio e a Sofia Arruda. Acho que é Sofia. Acho que é. E era sobre o quê? Era sobre e se não houvesse redes sociais. Era o tema daquilo. E que chegou-se a alguma... Trazes dessa tertúlia. Tertúlia é uma coisa do século XIX. Não, era pouco tempo. Para o tema que era tão denso, era pouco tempo. E éramos 4, não dá para... Foi só 50 minutos. E não deu para aprofundar muito. Mas acho que a visão geral é que toda a gente acha que é muito mau, mas toda a gente lucra com isso, não é? Ou seja, toda a gente faz parte. Toda a gente, as pessoas que toda a estavam gente ali, sim, as pessoas que estavam em palco, sim. obviamente. Eu não acho que seja assim tão... Acho que tem coisas muito más, acho que tem coisas muito boas. Não sou um fatalista a achar que é isso que vai estragar a humanidade. Mas sabes que uma das coisas que me aconteceu no último mês e tal, eu não vou a uma rede social há um mês e tal. Não vou ao Facebook, também não tenho outra. E não foi por nenhuma decisão, tipo... Sabes aquelas pessoas que escrevem, vou sair do Facebook, não sei o que foi... Não me apetece ir lá, percebes? Não apetece, não há nada que... E, portanto, foi uma coisa orgânica, não foi, passo muito tempo nisto, já passava cada vez menos. E houve várias coisas que eu percebi, que já sabia, mas que percebi. Um é que o ruído na tua vida diminui muito mais. Ou seja, tu deixas de ter tanta informação desnecessária e deixas de ser tão reativo. Porque eu acho que as redes sociais... reparem, não estou a dizer isto sequer a demonizar, é uma constatação. Não sou contra as redes sociais, utilizo-as e continuarei a utilizá-las. Mas o que eu acho é que o teu cérebro é muito facilmente condicionado, não é? O teu sistema operativo é condicionado. E o que acontece é que muitas vezes, quando tu estás todos os dias nas redes sociais... tu começas a pensar em função delas, que é, isto dava uma foto para o Facebook, este gajo disse isto, eu vou pôr isto no Instagram. E isso, não sei se terá algum mal, mas é uma espécie de uma tiraniazinha no teu pensamento, no teu processo cognitivo, percebes? Estás ali um bocado preso àquilo. O que eu não tenho é que deixei de pensar isto. Nunca mais pensei, isto dava um bom Facebook, isto dava... Sim. E outra coisa é que percebes que a informação que tu precisas... ela não aparece, ou seja, está nas redes sociais, mas muitas vezes também envolta em ruído, portanto, eu continuei a ler jornais, a procurar as minhas coisas, a ver os meus vídeos do YouTube, não preciso das redes sociais para nada, e é perfeitamente... Se tu não tens, como é o teu caso... O YouTube é uma rede social. Não é uma plataforma de... Eu não o utilizo como rede social no sentido em que não interajo com outras pessoas. Mas também... Vou lá ver vídeos, para mim é uma plataforma de informação. Sim.
Não anda a escrever nos comentários. Não andas a escrever. Como aquela... acho que não foi se é o Jezelnik, que é o gajo... Não sei, não, é o James Maloney. Ou Joe Maloney. É um dos comediantes que diz que foi ver lá uma das sinfonias do Mozart e tinha tipo... dislikes, né? Tinha não sei quantos dislikes. Já não sei quem é que diz isso, mas também vi. Mas é muito bom. É muito bom. É. E então é o isso. Ricky Gervais, acho. É o Ricky Gervais? Acho que sim. Okay. E então é essa questão de que podes perfeitamente ver-se em redes sociais. No nosso caso, que às vezes queremos promover o nosso trabalho, seria mais difícil, sem dúvida. Mas eu acho que prefiro neste momento, porque eu próprio me sinto reativo, ou seja, tu respondes, depois vês uma coisa estúpida e dizes, pá, este gajo é um idiota. Até podes não ir lá escrever e interagir, mas aquilo suscita-te reações. Sim, eu infelizmente não posso. Claro. Infelizmente não posso. Eu vivo nas redes sociais, o meu trabalho é feito lá. Tens lá a tetinha do leite gostoso. Agora, uso quase só exclusivamente para trabalho e mais nada. Ou seja, o meu feed pessoal é basicamente usado para partilhar coisas de trabalho. É muito raro, seja para qualquer outra coisa. Uso muitas vezes até para testar coisas e perceber se tem ali algum potencial de depois passar para o blog, para a página principal. E não interajo, nunca respondo, tipo, quando vejo uma coisa de um feed, nunca comento, nem nunca faço like, nem perder. Não sei que seja trabalho de outros humoristas que eu gosto às vezes e partilho, mas nunca comento, nem nunca entro em discussões, nem mesmo às vezes eu vejo pessoal partilhar notícias falsas e eu estou-me a cagar. Eles que vivam querem ser burros, que fiquem burros. E então consigo aliar-me um bocadinho disso, só interajo, lá está, quando é nas minhas publicações, as pessoas vão lá comentar e na página. Portanto, consigo aliar um bocadinho disso. Onde eu fico mais... Onde me faz mal é quando eu vejo os comentários às notícias. Às vezes vou ver, por curiosidade mórbida, vou ver o que é que se passa. E ainda agora, a miúda que matou a mãe, fui ver o Facebook dela, da gorda. Epá, e os comentários, o chorrilho de comentários lá, repara, ela é uma psicopata que matou a mãe. Sim. Mas milhares de pessoas foram pesquisar o perfil dela e foram para os comentários dela. Sua porca, devias apodrecer na prisão, pá. Tudo assim, estás a ver? E eu penso, ela é psicopata, sim senhor, mas o processo cognitivo, mental que te leva... Mas ela é mesmo psicopata? Matou a própria mãe. Planeada, queimou-a. Acho que, não sei. Não mostra ali nenhum tipo de sentimento, estás a ver? Não sei. Tem todos os indícios de que tem ali uma sociopatia. Mas dizer, desculpa, que... E o processo mental que leva, vou pesquisar esta rapariga no Facebook e vou ofendê-la, vou chamar nome. Ela nem sequer vai ver, porque está presa. Sim. E eu vou ali aqui chamar nomes. O que é que leva as pessoas a fazer isso? As pessoas a fazer isso? Primeiro é tempo livre, não é? Tempo livre a mais... Uma frustração, não sei, precisam ali de um escape para qualquer coisa. Eu acho que há um nível de frustração e acho que há pessoas que são muito infelizes, não é? E tu vês lá pessoas que parecem normais. Mas o que é que parece? Isso é exatamente a questão. Quem é que toda a gente parece melhor do que normal nas redes sociais? Porque é assim, e não querendo... Ou seja, há milhões de pessoas em todo o mundo que nas redes sociais têm uma aparência de uma vida saudável, interessante, não é? E que têm vidas de merda. Sim, mas tu vês logo, consegues ver logo, por exemplo, é uma senhora de 60 anos que tem as moldurinhas e os filtros na foto de perfil. Tu sabes que a partir daquela pessoa nem sequer sabe muito bem o que é que está a fazer ali no Facebook. Não sabe que os comentários são públicos, às vezes, não sabe bem a diferença entre pôr no mural dela e no mural de outra pessoa. E tu percebes, ok, aquilo ali. Agora, pessoal novo, tipo, percebe que é normal que anda na faculdade, que teve acesso à educação e à informação, fazer esse tipo de coisas. E não estou a dizer que, obviamente, isso não quer dizer que sejam boas ou más pessoas a educação que têm, não é nada disso, mas a forma de como usam as redes e sabem qual é o impacto que aquilo tem e sabem distinguir entre pesquisar no Facebook e pesquisar no Google, não é? Que muita gente não sabe. E então... Mas o que eu acho é que, tal como as redes sociais muitas vezes são uma espécie de megafone da mentira, da calúnia, ou seja, o megafone da diarreia verbal,
também amplificam um bocadinho o ego. Ou seja, mas eu percebo isso nas notícias, por exemplo. Tu vês muitas pessoas que comentam nas notícias, que é para depois terem likes e gerar ali uma discussão. Claro. Agora, ou seja, quando tu publicas, repara, tu neste momento, durante anos e anos, tinhas uma opinião no café, não tinhas uma opinião publicada. Quando digo publicada, mesmo que seja no ecrã, e comentada e lida e partilhada se preciso. Portanto, isso dá-lhes uma espécie de galões que eles realmente não merecem, porque a maioria das opiniões são de merda, mas que os valida, portanto, e eu acho que isso é viciante, quando tu, tal como os likes são viciantes, receber likes, essa ideia de agora vou escrever uma coisa e as pessoas vão ver, dá-te um sentimento de auto-importância. Não, sim, nesse caso das notícias eu consigo perceber isso, neste caso de ir para ali e insultar a gaja que está presa, que merece levar na boca até, sabes? Mais do que ser insultada. Sim, mas o que é que adianta? Não, mas nem sequer vais ter likes. Sim, senhor, ela é realmente uma porca. Estás a ver? Essa é uma coisa que tu dizias, estás com alguém, tens notícia e dizes, esta gaja merecia isto ou aquilo. Agora ires para... O que é que isso adianta, não é? Que consequências é que isso tem? Zero, como tu dizes. É até macabro tu estares ali a comentar no perfil de alguém que é um bocado matou a mãe e que está preso agora. Isso é outra coisa, é uma certa falta de pudor perante a desgraça alheia. É como ir comentar no Facebook pessoal morto. Sim. Epá, já vi, porque já tive uma pessoa que eu conhecia que morreu. Epá, e eu fui ver, lá está, por curiosidade mórbida, os comentários. Epá, além de ser horrível, vês lá a família a comentar, e aí tu desculpas, estás a ver? Porque era tipo... Pronto, não tão fixe, né? Sim, não tão fixe. Tu vês lá pessoal, és uma estrelinha no céu, mas de que é que ela morreu? E depois a resposta tipo da tia... foi Deus que a levou mais depressa. Então, sim, mas de que é que foi que ela morreu? Foi a vontade de Deus. E não havia ali nada. Se queres realmente, isto é maluco, se queres realmente mostrar os teus sentimentos às pessoas, mandas uma mensagem, mandas um e-mail, se não quiseres telefonar, não o fazes na praça pública. A não ser que penses que a miúda que morreu tem Wi-Fi no céu. Sim. Estás a ver? E que vai ler aqueles comentários. Há essa possibilidade. Há quem é que provavelmente acredita. E nesse sentido, ok, está bom, sim senhor. Logo chegas ao céu, começa a receber bué de notificações, estás a ver? Tu querias falar de... Eu não conheço bem este caso, confesso. Tu querias falar sobre uma questão em particular deste caso da mãe que matou a filha, não era? Não, era das só... microexpressões, tinhas-me falado disso. Achei piada porque agora... Depois dela confessar o crime, apareceram bué especialistas em linguagem corporal e facial. Sim. Mas isso já tinha acontecido no caso da Média, por exemplo. Mas no da Média eles nunca confessaram, não é? Era especular. Sim. Portanto, ok. Mas aqui ela está a mentir porque aqui, tipo, engole em seco, porque aqui aumenta o volume da voz e não sei. Mas ela deu uma entrevista, foi isso? Foi antes de confessar. A um canal? Sim, a fazer um apelo. Basicamente tinha desaparecido, publicou nas redes sociais e dizer que desapareceu de casa. Se ela fosse sociopata, dificilmente apanhariam as mentiras. Porque a capacidade de reproduzir... Não foi mentiras, foi tipo ou seja, há ali umas partes em que ela aumentou o pico da voz, que é mais aguda, ou fala meio no passado. Tipo, ela era muito boa pessoa, ainda não sabia se ela tinha morrido, tinha só desaparecido. Mas é todo um tipo de coisas que depois dela ter confessado é fácil, não é? Claro. Tu pegares ali, seja onde for, e fazer isso. É curioso porque nestas férias outro tema que se falou lá na casa onde eu estava foi a questão da Média. E toda a gente tinha opiniões. E todos os verões acho que se fala da Média. E eu ainda por cima vou para Lagos quase sempre e procuro sempre um bocadinho para ver se eu tenho uma recompensa. E a questão foi uma coisa que já me aconteceu com esse caso, com o caso da Casa Pia, que é... Eu não sei. Ou seja, há uma série tens as tuas convicções, não é? Mas eu espero ter o bom senso de não ser muito crédulo em relação às minhas convicções. Ou seja, inevitavelmente o meu cérebro deduz coisas através da informação que eu recebo. Mas a questão é, a informação que eu recebo não é, se calhar, nem 1/10 da informação que está num caso judicial, numa investigação. Claro, e, portanto... Tenho algum cuidado em dizer acho que foi isto ou acho que foi aquilo. Pode dizer, há aqui situações estranhas, mas eu sou incapaz de dizer que eles são culpados ou não são. Pode ter uma certa dúvida. Toda a gente acha que são, não é? Toda a gente acha que são. Toda a gente acha que são. É um bocado. Mas eu já achei mais. Eu estou a dizer isto porque na altura lembro-me de ver uma coisa que era a mãe da Média foi dar uma entrevista e então diziam, ela não chorou, ela não sei o quê. Quer dizer, as manifestações do luto e da dor são completamente distintas de pessoa para pessoa. Claro, e o cocktail de drogas que ela podia ter para estar calma, não é? Para calmantes, isso eu também não... Eu acho... dizer é que quando acontece uma coisa destas, mais uma vez vamos às redes sociais, toda a gente acha que sabe. Claro. E esta presunção de conhecimento, esta soberba de eu sei,
vai exatamente tocar naquilo que nós falámos, que é quando tu escreves uma coisa na rede social, eu tenho a certeza disso. Sim, mas eu acho que aí é o que tu dizias, é só pôr por escrito as opiniões que já tínhamos. Ou seja, antes das redes sociais toda a gente tinha essas conversas no café e também tinha as suas convicções. Agora é igual, mas ali, ou seja, acho que só a visibilidade dessas opiniões é que mudaram. O que pode ter mudado é a desinformação. Acho que as redes sociais há mais... Por um lado há mais informação, mas se tu não souberes filtrar, corres o risco de acreditar que a Terra é plana. Isso é que é uma coisa estrondosa, que é na altura em que tu tens mais conhecimento disponível em segundos e que é fácil, não é difícil discernir o que é conhecimento válido e não é... Começa a ser, porque tu tens muitos jornais fidedignos que publicam mentiras e má informação. Mas tens muitas, ou seja, agora podes fazer double check. Podes triangular, ou seja, podes te informar sobre temas que não... Eu estou a falar até em temas que não são da atualidade, tipo terra plana, coisas do género, e no entanto propaga-se a desinformação com uma facilidade assustadora. Parece que em vez de estarmos todos a ficar mais espertos, estamos todos a ficar mais estúpidos. Não sei. Eu acho que os burros estão a ficar mais burros. Os burros estão a ficar mais burros. Mas acho que os espertos vão ficar mais espertos. Acho que vai haver uma diferença maior. E vai haver uma guerra depois. Epá, vai, e os burros à partida ganham. São mais. São muitos. Então, mas os espertos podem inventar armas altamente. Pá, podem, mas... Mas é que os espertos normalmente, a maioria, também depois têm mais problemas de consciência e tentam fazer as coisas bem, e os burros é tipo... Vai tudo aí. Não sei, olha que isso aí não sei. Eu já acho que os burros às vezes são mais decentes do que os espertos. Os inteligentes, que são arrogantes intelectualmente. Não sei o que é que eu prefiro. Mas essa às história... vezes prefiro pessoas mais burrinhas, mas mais boas pessoas do que... pessoal bem inteligente e culto, que depois já são merda de pessoas. Preferível é teres um cão. Sem dúvida. Que não é tão inteligente como tu e, no entanto, é bonzinho. E é mais inteligente que muita gente. Sim, sem dúvida. Pá, a minha cadela não acredita que a Terra é plana, por exemplo. Ela não acredita nisso. Não tem esse tipo de convicções burras. Exatamente. Portanto, é mais inteligente do que essa gente. Curtias ter aqui um gajo que acredite que a Terra é plana? Não, acho que há certas discussões que não fazem falta. Não vale a pena, não vale a pena. Só se fosse para ser enxovalhado. Também não sei até que ponto é que isso é consequente. Percebes? É um gosto pessoal. Se fosse um roast, um gosto pessoal. Mas acho que há certas... liberdade de expressão, acho que todas as pessoas devem manifestar. Aliás, depois também íamos falar disso sobre os boicotes, que agora a moda dos boicotes, mas quando alguém é contra, tu tens essa opinião, então não podes participar neste evento. Mas eu acho que há certas discussões que não se podem ter. Aliás, eu vi uma conversa entre o Neil deGrasse Tyson, o astrofísico, e o Joe Rogan, que há uns tempos tinha dúvidas sobre a chegada dos americanos à Lua, e o Neil deGrasse Tyson explicou-lhe porque é que por A mais B, porque é que era verdade, e depois o Joe Rogan já convencido disse, mas que tem essa conversa muitas vezes, ele disse, tem até um certo ponto, ou seja, quando eu explico todos os dados e a pessoa quer continuar a acreditar que não, não vale a pena eu ter essa conversa. Sim, mas acho que são casos diferentes. O caso de ir à Lua, haveria, não era a primeira vez que o governo mentia ou forjava uma coisa dessas, portanto, a partir do momento já te mentiram uma vez, podes desconfiar. A questão é que os argumentos todos que são dados para isso são facilmente rebatíveis cientificamente, não é? O da bandeira não apanha, abanar, Portanto, agora o da Terra ser plana, é só... É tipo fusos horários, estás a ver? É só isso. É só pensar nos fusos horários. Olhas, e está de noite num sítio e no outro dia está de dia. É só pensar nisso. E depois, olhas para o céu, Lua redonda, Sol redondo, não é? Sim. Outros planetas, fiz com um telescópio redondos. E a Terra, no meio disto tudo, era plana. Era plana. E então é fácil de... Pronto. Mas sim, em relação a esse caso da psicopata, não queria mais nada, só queria... Mas foi um caso que teve... que obviamente apanhou. Foi nos últimos dias, sim. Porque o corpo foi encontrado carbonizado. E então foi a filha adotiva e o marido da filha, que drogaram a senhora, mataram-na com um martelo, e depois levaram o corpo para um descampado e regaram com gasolina e queimaram. Mas qual é que era o propósito? Não se sabe. O móvel não herança, se sabe. Eles moravam com ela, já tinham tido desacatos antes, não sabem bem. Só que os burros, e é isto é que eu fico chateado, é com gente burra. Que é, vão com o corpo na bagageira
E o que é que eles vão fazer? Isto foi planeado, porque drogaram a senhora e mataram. Portanto, não foi uma coisa feita em cima do joelho. Pararam na bomba para comprar gasolina e um isqueiro. Estás a ver? Nem disfarçaram, estás a ver? Comprar um maço de tabaco, eles comprar sabem uma que as câmaras, chamuça. que há câmaras nas bombas, por exemplo. Eu acho que eles evitaram as câmaras, mas mesmo assim, é tipo... Mas repara, tu vais à bomba comprar gasolina e um isqueiro e o empregado fica... É uma coisa que vais ao continente e compras lexívia, um saco de lixo, uma faca e um serrote e fita adesiva. E o gajo fica, o que é que este gajo anda a tramar? Mas isso é uma das questões, é que nós vimos tantas séries em que os criminosos são brilhantes e têm planos ultra intrincados, que esquecemos de que a maioria das pessoas que comete crimes não os comete dessa maneira inteligente. E melhor, tinham pesquisado no Google e não tinham apagado o histórico e fizeram isso com a conta do Google, nem sequer foram ao modo incógnito, como matar alguém sem deixar rastro. Tinham pesquisado isto. Acabo. Tu se meteres modo incógnito, eles não conseguem recuperar o histórico? Acho que não. Não? Não sei se com mandatos à Google, mas supostamente não. Supostamente é tudo tua localização. Mas nem que fosse com o Tor, com um browser mesmo totalmente encriptado, aí não conseguiriam nunca. Mas não sabem fazer as coisas. Eu penso nisso às vezes, eu penso muito nisso. Como é que eu fazia desaparecer, matava alguém sem deixar rastro. E sonho muitas vezes com isso. A sério? Deve ser. Sonho muitas vezes que matei alguém sem querer. Sem querer, não é sem querer. Alguém que eu tinha que matar. Okay. Ou eles matavam a mim ou eu os matava. Okay. Portanto, nunca é nada de legítima defesa. Era uma legítima defesa, mas que seria difícil de provar. Então eu fico sempre em pânico de a polícia vai-me apanhar. E então sonho muita vez com isso. É melhor não dizeres como é que o farias, que é para depois não seres apanhado. Quando eu aparecer morto. Acho que há formas muito fáceis. Nem que tenhas que comer tudo. É trabalho. E os ossos? E os ossos? Os ossos à cadela. Não sei se uma cadela consegue comer um occipital. Tens cozinhadozinho em banho-maria, com... Não, dá. Okay. Trituras, fazes pasta de cimento e metes nas obras, estás a ver? Também. Isso pode ser, isso é bom. Também. Aliás, é a minha teoria para o que aconteceu à Média. Que ela foi posta porque havia lá vivendas a ser construídas, já com a fossa feita, e o cá para mim... É que se tu meteres lá o corpo, imagina, no dia antes, no dia a seguir enchem aquilo com cimento as fundações, acabou, nunca mais encontras. Deve haver muitos corpos. Sem dúvida. E em Monsanto? No Monsanto deve haver imensos corpos, aqui perto de Lisboa. Achas que não? Uma mata? Mas aí é mais arriscado, porque a mata tem muita gente a andar de bicicleta, a correr. Mas deve haver uns quantos. Tens, tipo, animais que andam lá, que podem escavar o corpo. Pois é. Não escolhia isso. Pedras no meio do oceano. Mas aí tens que entrar num barco. Tens que ir para um barco? Sim, aí é mais complicado. Tens que arranjar um barco, tens... Sim. Ou seja, sais num barco, sais numa marina, podes ser visto. Um barquinho de encher. E vais da praia a remar. Sendo que se transportares um cadáver que não tiver cortado é complicado, não é? Tem que estar esquartejado. Maquilhas bem, parece tipo o fim de semana com o morto. Alguém que vai ali. Bernie's Weekend, não é? Olha, outro tema que tu sugeriste aqui, que também parece que fez furores durante o verão, foi a transferência da Cristina Ferreira de uma TV para outra, não é? O que é que te apraz dizer sobre isso, então? Nada, nem sei então, porque é que pus aí nos temas. Não, nem sei. Era mais a revolta que gerou em termos de vai ganhar 80 mil por mês. Não acho que não é 80 mil, é 50 mil e depois, com as audiências forem mais, recebe prémios e chega a 80 mil. Pensava que fosse 80 mil mais prémios. Sim. E tu vais ver os comentários, não é? Tipo, traidor, abandonaste o gosto, tipo, nos comentários, é cómico. Mas também quando fazes entretenimento para pessoas mais velhas, que não sabem bem como é que funcionam as redes sociais, lá está. Habilitas-te a isso. Mas não, era só isso. Era um bocado do o que é que vale, estás a ver? Eu acho que as pessoas não percebem muito que ela paga aquilo porque ela gera aquele dinheiro. Claro. Pronto, é como o Ronaldo. É mau, tipo, um professor ganhar menos. Mas as marcas não metem dinheiro nas escolas. Não dá para o professor ganhar mais. É um bocado isso. Não tinha muito a dizer. Nem sei porque é que pus aí. Pus tipo um apanhado dos temas de férias. E sobre o regresso do Louis C.K. à comédia, que foi fazer um set de 15 minutos no Comedy Cellar?
E que foi aplaudido de pé. Mas Foi. depois gerou uma nas redes sociais, tipo, pessoas a dizer que era horrível. Eu percebo um argumento ali. Ou seja, eu acho que ele pode voltar. Eu acho que o que ele fez não foi assim... Pelo menos com o que se conta, lá está. Não foi como o outro que andou a violar gente, não é? Até, sendo que nem sequer teve um processo... Crime. Crime, não é? Pronto. Portanto, acho que dizer que ele nunca mais deve fazer, que era o grande argumento, eu estive a ver no Twitter, é uma estupidez. O que eu acho que é o argumento, e aí eu dou um bocadinho a razão a essas pessoas, é ele apareceu de surpresa lá e devia ser o público a escolher se o quer ver ou não. Depois do que aconteceu. Ele devia estar anunciado. Sim. E as pessoas escolhiam se o queriam ir ver ou não. Mas tu sabes que a tradição nos clubes de comédia há um setup, não é? Há um line-up, desculpa, mas de vez em quando aparecem comediantes. Sim. E nesse caso, se tu normalmente quiseres, quando são muito conhecidos e vais-te embora. Normalmente quando são muito conhecidos até acontece mais isso, que é para não... Levantas-te e vais-te embora e dizes que quero o meu dinheiro de volta. Sim, e mas os gajos davam-te o dinheiro de Mas certeza. eu acho que aqui podia ter sido feito de outra maneira. Ele devia ter sido anunciado. Sim. Que era para dar... Agora... Se fosse anunciado, depois tinha lá... Ia estar cheio, porque a maioria do público dele quer vê-lo de volta. Podia era sofrer boicotes, não é? E aquilo. Pronto. Portanto, eu percebo a cena. Agora, existe uma... Claro que isso depois gerou, não é? Twitter, o pessoal também a querer ganhar, que isso aí está aí a hipocrisia, toda, em luta da defesa da igualdade e da moral. Esta gente está toda a fazer textos e artigos porque gera dinheiro. Isso para eles. E a dizer que ele nunca mais devia ter um cargo... Nunca mais devia ser comediante, ter um cargo de exposição pública. Eu gostava de ir... não vale isso acho que é uma estupidez. Não vale aqui... já dissemos aqui inúmeras vezes que o que ele fez é claramente lamentável, que é nojento, que possivelmente muitas mulheres ficaram com um trauma por causa disso. É que também, como diz o Dave Chappelle no seu stand-up, não é? Ok. Ela tinha um sonho, uma delas diz, eu tinha um sonho de ser comediante e ele destruiu o meu sonho. Se tens um sonho realmente de ser comediante e porque viste uma pila mesmo nessa situação, deixas de ser comediante. Sim. Mas pronto. E neste caso é muito difícil porque eu acho que ele pode ter sido um nojento e tudo indica que sim. Mas eu não sei o que é que levou àquilo, porque há um caminho, apesar de menos provável, que pode ter levado àquilo e que a culpa não foi dele. Percebes? Sim. Tu não sabes se houve uma insinuação de outra parte, não sabes se houve um flirt, não sabes se houve... Mas vamos a subir o pior dos cenários, que é mesmo que houvesse insinuação, mesmo que elas tivessem subido, é como a questão dele telefonar para alguém e masturbar-se, não é? E basta, podes dizer, que nojento, desagradável, e desligas o telefone. Sim, mas imagina... Imagina que essa pessoa já lhe tinha mandado fotos nuas a provocar. E ele ligou-lhe a masturbar-se. Mas isso nós não sabemos. Imaginemos que ele fazia isto sem as outras pessoas darem um mínimo indício. Claro, eu acredito é grave, que é mais isso. Mas não estamos no domínio da ameaça. E mesmo há aqui o outro lado que é mais complicado, que era quando ele perguntou a uma das estagiárias que podia masturbar-se. Aí já é num contexto em que ele era um dos escritores da equipa e tem um determinado poder sobre ela. Aí já é mais complicado. Sim. Mas ainda assim, existe uma coisa na lei criminal que é a proporção, por exemplo, da legítima defesa. Se vier um gajo atacar com uma bola de praia, não é? Daquelas insufláveis, tu não lhe podes dar um tiro na cabeça. Sim. E isso existe neste caso, que é o que ele fez. Há uma pena para o que ele fez e deve ser feita. E parte dessa pena é perdeu tudo o que tinha em termos de contratos com a série dele, com os specials, com a HBO, com os specials, tudo isso. A vergonha pública, o facto de os filhos saberem. É suficiente ou não? Para algumas pessoas não será. Mas isso não implica que ele seja banido para a vida. Ou seja, eu não acho que é proporcional. Agora, e há outro argumento que eu não entendo bem, que havia uma comediante também a dizer, que era, ele devia ter esperado pelo menos um ano. Isso é absurdo. Ou seja, foram 9 meses. Então e se eu achasse que era 1 ano e 2 meses? Ou seja, tu não podes dizer que há um tempo correto para ele esperar. Sim. Há pessoas que vão achar que ele devia esperar mais tempo. Outras acham que não. Mas estabelecer um ano, é absurdo. Sim. Sim. Eu estou curioso para ver o que é que ele vai fazer, porque eu acho que ele vai ter que falar disto, não é? Tem que falar disto. Eu acho que ele, quando fizer um special, tem que abrir com isto. Ele devia abrir a masturbar-se, devia entrar em palco com a pila de fora, não é? Mas só que ele se vai fazer piada com ele, ou seja, vai desculpar-se com piadas. Eu não sei se vai correr muito bem. Sim. Não, eu acho que ele tem que fazer se calhar uma coisa tipo Neil Brennan, que faz uma parte de stand-up e uma parte mais a sério. Sim, pode fazer.
Mas eu gostava de o ver no registro que ele era antes. Que era, ele brincava com isso, passava a imagem que ele era uma besta, mas também, tipo... Ou seja, dele fazer piadas com ele próprio, mas de atacar também o exagero da situação que foi. E eu duvido que ele vá ter coragem para fazer isso. Sim. E eu gostava de ver isso. Gostava de ver os dois lados. Obviamente ele a fazer piada com ele, mas é o mais fácil, não é? Tipo, sou um velho gordo triste que bate punhetas à frente de mulheres. É muito fácil fazer piada com isso. E essa é a verdade. Portanto, ele vai gozar com ele, vai ser a verdade que ele é um gajo patético. Mas a verdade é que também houve exageros depois. Aí é que eu gostava de ver. É que eu gostava de ver ele agarrar nem todo este movimento que extrapolou, que fizeram com o Aziz Ansari, né? Também só agora é que voltou a fazer stand-up, quer dizer, um gajo que não fez nada de mal, tudo indica, e gostava de o ver a atacar isso, ou seja, conseguir disparar para os dois lados. Acho que aí é que ele vai agradar, consegue a redemption. É o gajo conseguir ter muita piada a atacar o outro lado. Sim. Mas duvido. Não, ele é um gajo que... Ele não pode nunca mais na vida fazer uma piada com violação. Ou com masturbação. Estás a ver? Duvido. E ele era dos poucos que podia e que ninguém criticava. Ele fazia piadas com violação e ninguém lhe caía muito em cima. Porque era likeable. Não é? Mas se... Mesmo com... o gajo dizia nigger e ninguém lhe caía em cima. Sim. Mas também o fazia num contexto muito próprio. Claro, sabia usar a palavra, sabia usar. Mas hoje em dia, tipo, se qualquer outra pessoa pegar nessa palavra, mesmo que seja noutro contexto, não tem o status que ele tinha para poder fazer isso. Talvez um Ricky Gervais ou assim. Sim. Ou um Dave Chappelle, né? Obviamente. Sim, mas ele pode utilizar a palavra, não é? Houve algo, ele próprio fala disso, que mudou na comédia dele, não é? Quando ele, até depois de ter conversado com o Carlin e não sei o que era a ideia de tu ires à verdade das coisas, ires mais fundo, não é? E a comédia dele mudou um bocado aí, entre ali aos 30 e muitos. Portanto, se ele for consequente com isso, não é? Acho que vai, talvez não toque na violação, não sei o quê, mas acho que pode chegar. Sim, pá, e há aqui uma atenuante, que é a atenuante do tempo. Isto aconteceu há muito tempo. E é diferente se ele nos últimos 10 anos andasse a fazer isso sempre. Sim, ou seja, isto, o que ele fez aconteceu em 1990 e tal, e não há, pelo menos que saiba, não há outros casos a seguir. Portanto, um gajo que teve ali aqueles episódios e que depois nunca mais fez, que se saiba, mostra que pode ter sido ali um problema qualquer na vida. Não é que desculpa. Claro que não, desculpa. Mas é aí que eu queria chegar, que é quando estavas a falar dos gajos que se aproveitavam disso e não sei o que é. Se todas essas pessoas fossem auditadas a vida delas, muitas delas teriam coisas tão graves como essa. Tudo indica a Asia Argento. Pronto, e já temos falar dela, não é? Que eu não sei, ela veio desmentir, ao que parece foi o Anthony Bourdain, que era o namorado dela, que pagou ao gajo. Não, isso já era com teorias da conspiração na net. Eu não vi nada disso escrito. Era? Eu vi, já não me lembro, pensava que era uma... O New York Times publicou, nunca falando do Anthony Bourdain, que houve um acordo extrajudicial em que ela lhe pagou $300 mil. Sim. Para quem não sabe, a Asia Argento foi uma atriz que começou o movimento Me Too. Porque foi violada pelo Harvey Weinstein. Sim. E pronto, foi ela que iniciou isso. Acho que foi a primeira pessoa a falar. E ao que dizem, ela agora pagou, há uns tempos, pagou $380 mil a um gajo de 17 anos, porque pelos vistos teria abusado dele, ou seduzido, ou seja, ela conheceu quando ele tinha 8 anos durante as filmagens, mantiveram um contacto, ao longo dos anos, supostamente, alegadamente, trocaram fotografias íntimas, e quando ele tinha 17 anos, eles foram os dois para a cama. Quando se iniciou o movimento agora do Me Too, ele sentiu-se revoltado. Para ganhar dinheiro também, vamos dizer, porque ele tinha 17 anos, já sabia o que estava a fazer. Pronto, mas essa é uma questão interessante. Quando é homem é diferente. É uma questão interessante. É e não é. Em princípio é diferente, porque se me dissessem assim, tu com 18 anos apareciste a Asia Argento 17, eu ficaria contentíssimo da vida. Siga. No entanto, nem todos os homens serão claro, assim. Sim. Ou seja, e eu que eu perguntei a uma amiga minha que tem filhos, e que tem um filho que está agora a entrar na adolescência, e ela disse-me: eu sou uma mulher de quase 40 anos, eu tenho um filho adolescente, eu acho que uma mulher que vai para a cama com um miúdo adolescente é manipulação. E não é a mesma coisa que ser violado pelo Harvey Weinstein, mas há uma manipulação e é uma coisa que pode deixar sequelas para a frente. Pode.
Comigo, acho eu, posso estar enganado, acho que dificilmente isso aconteceria. E esfregaria as mãos de contente com 17 anos. Mas há pessoas que não são como eu ou como tu. E portanto isso tem que se ter em conta. Sendo até que, no caso onde aquilo aconteceu, na Califórnia é ilegal, não é? Porque a idade do consentimento é aos 18, acho eu. No entanto, uma coisa não... Ou seja, eu não vejo nada disto como olha a gaja, não sei o quê, andou a dizer isso não inibe, não apaga o facto de que ela foi abusada sexualmente. Claro que não. Percebes? Mas a ser verdade a torna um bocadinho hipócrita. Sim. Ela virá até dizer, provavelmente, que até normalmente a vítima torna-se o abusador, não é? Isso normalmente é quando tu és vítima, quando és mais novo e durante muito tempo, não é? Não é por um evento, acho eu. Agora, quem participar nestes movimentos de contar o que aconteceu, epá, na proporção que isto tomou, se tem telhados de vidro, está lixado. Isso vai aparecer. E mesmo que não seja, se calhar este gajo até não se sentiu minimamente manipulado ou abusado, mas viu uma oportunidade de fazer dinheiro. Sim. Que é o que também acontece muitas vezes no outro lado. Serão menos os casos, mas também acontece. E... epá, não sei. Não sei, porque assim, obviamente o Harvey Weinstein teve o que merecia, portanto é sempre bom. Ainda não teve, mas será. Portanto, o facto dela ter sido a primeira a falar, acho que é sempre uma coisa de valorizar, mas afeta todo o movimento. Mas há aqui uma coisa toda a credibilidade. Toda a credibilidade, não sei. Há muito mais pessoas envolvidas e em movimentos traz sempre pessoas que terão... É isso que eu estou a dizer, toda a gente tem algum esqueleto no passado não tão grave como violar pessoas. Eu não estou a dizer que para mim perca a credibilidade do movimento. Estou a dizer ou seja, que senão tu só podes ter pessoas... Ela nunca mais vai poder vir a falar daquilo porque vai levar logo com isso. Mas aquilo é ela. O movimento é feito por outras milhares de pessoas. Agora, o que acho, e já falámos disso, a questão do movimento é... E não digo isto com zero ressabianço, mas é... Quando tu tens uma postura de terra queimada, como nós já falámos muito aqui, de são todos culpados, cabeças fora... o que vai acontecer é, vais perder aliados, não é? Vai dar a volta, vai-te morder no cu. E vai-te morder no cu porque os homens brancos, e neste caso na indústria do cinema e do audiovisual, especialmente nos Estados Unidos, continuam a ser aqueles que têm poder. Pois. E isto não quer dizer que porque vai-te morder no cu não vais fazer as coisas. Não, tens de ter coragem. Estou a dizer escolhe as tuas lutas. Escolhe as tuas lutas e mais do que tudo é a questão da injustiça. Ou seja, o facto de ter sido cometido uma injustiça horrível não significa que tu para conseguires, não é recompensar, falta uma palavra, reparar, não é? Para teres reparações, que tenhas que cometer uma injustiça na mesma proporção. Percebes? Há pessoas que muitas vezes, quando é o caso do Weinstein, vai preso, acabou, não há conversa. Sim, do Aziz Ansari, ela merecia ser processada até ficar sem nada. Porque o que ela fez foi, o que tudo indica, e ela nunca mais vai falar sobre o caso, a verdade é que sim. Calou-se, aquilo foi uma tentativa de aparecer, de ganhar dinheiro e de lixar a vida a um gajo que se calhar deu-lhe com os pés. E a gaja devia ser, ele devia processar, ele claro que não quer mexer, deixar passar, mas ele devia processá-la até ela ficar sem nada. Porque foi nojento o que ela fez. Agora, não foi mais nojento do que os gajos que efetivamente violaram, claro que não. Mas é isso, vivemos tempos. Achas que a Serena Williams também foi vítima de sexismo? Olha, li um gajo que escreveu sobre isso, muito interessante, por falar noutra coisa. Por acaso esse gajo escreve umas coisas fixes. Ele dizia uma coisa que é verdade, que é, então tinhas que ir ver se ele tinha o mesmo comportamento com os homens ou não tinha com as mulheres. E pelos vistos tem, pelos vistos, pelo que eu vi, então. É um gajo dos mais rígidos, até já se pôs com o Djokovic e não sei o quê. Portanto, acho que tem um historial de ser muito disciplinado. O que eu acho é que para chegares ao nível da Serena Williams, jogar ténis assim é do caraças. Eu tenho uma admiração pelos jogadores de ténis daquele nível, não só pela supremacia física deles. Eu já vi a jogar ao vivo o Federer, o Agassi, o Sampras, o Del Potro, e é inacreditável. Se tu vês na televisão e achas aquilo inacreditável, a forma como eles reagem fisicamente, o poder mental daqueles gajos, não é? Estares ali horas e horas. Aliás, há aquela história, sabes que o Nadal tem aqueles tiques todos, que é uma forma dele controlar a sua ansiedade e estar focado no momento. O Djokovic diz isso, que é, tu quando estás a jogar ténis só podes estar focado naquela jogada, nem sequer é no set ou no jogo, é até focar naquela bola.
E isso acho que é de uma... São quase super-heróis para mim, sabes? Sim. São quase seres mutantes. Eu acho isso admirável. No caso dela, que então teve grávida e teve um filho e chegou agora à final e no... já acho que jogou em Wimbledon também, já tinha jogado. Acho que é a pessoa atleta de ténis de sempre com mais finais. Acho que ultrapassou o gajo que tinha mais. Não sei Ela se era o Federer. é incrível. Pá, que ela tenha gritado, tudo bem. Eu acho que tu dizias isso no teu artigo, que é pá, estás passado há um momento, não é? Sim, eu nem acho que Assim, partir a raquete tenista, sim, devias e levar e a maioria dos tenistas, assim, comparado com o que fazem os jogadores de futebol, os tenistas são os meninos. Sim. Sabes? E portanto, pá, eu acho que ela disse aquilo, provavelmente a quente. Eu acho que hoje em dia nem tudo pode ser sexismo. E... O problema é que agora a WTA já veio defendê-la e dizer que é sim senhor. Ou seja, não é o que ela disse, eu percebo que ela tenha dito aquilo, é para eu ser mulher, é para eu ser negra. Tipo, pá, pode sair, não é? Muitas vezes é normal, também tens de lidar com esse estigma a vida toda, é normal que se saia essa cartada em sítios que não é suposto. O problema é depois ela se calhar não vir agora dizer, olha, assim, realmente não devia ter dito isso. E a associação, a cena do ténis e os outros jogadores, o Djokovic também veio apoiá-la, tipo, ou seja, fica bem agora, tu estás daquele lado, não é? Ou seja, o movimento de carneirada. É, fica bem estar daquele lado, e então toda a gente vem dizer isso para... Epá, e acho que desequilibra a balança. Desequilibra não, tipo, epá, a outra gaja ganhou ou não ganhou? E também é mulher, e também é negra, e... haitiana e asiática, portanto, e japonesa, portanto, ainda, então, ganha em termos ainda mais minoria, ainda tem mais minorias ali condensadas. E ela ganhou. Epá, e não se queixou. E ganhou. Estás a ver? E uma gaja que ganhou tudo, já o que tinha para ganhar, e que é mulher, e que é negra, e que deve ter passado, sim senhor, por muitas coisas. Epá, mas não pode estar a dizer que é por ela ser mulher quando ela é uma das atletas femininas mais bem pagas do mundo. Não prejudicou muito na vida dela ser ter sido mulher. Portanto, não sei. E depois tu vais ver o historial delas e há muita coisa ali por trás. Portanto, de batota e do pai dela, tipo, arranjar jogos, não sei o que. Há ali muitas acusações que nunca foram provadas ou nunca foram investigadas, mas há ali muita coisa. Ou seja, não é só por seres mulher que és boa pessoa. Não. E que não mereces ser castigada quando te portas mal. É assim. Porque se fosse mas tu dizes imagina, isso, sim. se fosse um jogador, imagina que era o Federer ou o Djokovic ou o Nadal a falar como ela falou a uma árbitra feminina. Você deve pedir desculpa a gritar e a apontar o dedo. Nunca mais vais apitar um jogo em bababá numa final. Estava tramado. Era sexismo. Sim. Pronto. Ela também falou assim com o árbitro porque é mulher. Mas essa é a questão, é que já não se procura a igualdade, mas então é que é substituir o privilégio do homem branco e passar o privilégio para a mulher? Ou queremos igualdade? O que é que nós queremos? Pois, ou queremos sei. alterar um privilégio para o outro? Porque é incontestável que o homem branco tem um privilégio, não é? E eu não sou de todo... Pá, tem. O homem branco relativamente ao homem negro, sim. O homem branco relativamente à mulher branca na sociedade ocidental, não. Mas tem vantagens e desvantagens também. Sim. Também são mais probabilidade de nós sermos vítimas de um crime violento é muito maior que uma mulher. Até de violação, se contarmos com a prisão, sabias? Tá bem. É. Não sei, desculpa, a principal causa de um crime, as mulheres que são mortas todos os anos. Sim, mas o homem é muito mais provável de seres assaltado. Se calhar em Portugal não, estás a ver? Mas num país, por exemplo, como os Estados Unidos, é muito mais provável tu seres... Isso é porque os homens se envolvem em atividades de violências com mais frequência. Claro, sim. E os assaltos violentos são mais praticados relativamente ao homem. Tipo, os crimes violentos, é a estatística. Portanto, o suicídio do homem é muito maior também. Portanto, tens coisas. Agora, claro que existe um privilégio, sim. Principalmente mais em termos de... Eu acho que há muito mais essa discrepância em termos de raça. Ou seja, acho que de género. Do que de género. Acho que seres branco, claramente, tens uma vantagem do que seres negro, porque há um estigma muito grande na sociedade. Em ser homem e mulher. Ser mulher tem muitas vantagens também. Sim. E então há certas áreas em que ser mulher é realmente uma vantagem. Agora, estamos a falar do mundo ocidental e gerações mais novas. Mesmo assim, gerações mais novas. Acho que se equilibra. São... Sim, andam com medo na rua e nós não andamos. Só isso acho que é uma vantagem muito boa. Mas pronto. Mas olha, eu já fui assaltado muitas vezes, a minha namorada nunca foi. Mas ela não viveu na buraca. Não viveu na buraca, é um facto. Que mais? Falar nestas histerias, quando as coisas se tornam histerias,
temos outro exemplo que é o dos boicotes aos produtos. Não é? Um dos mais recentes teve a ver com o boicote após o anúncio da Nike com o Colin Kaepernick, que é um jogador de futebol americano, para quem não conhece, que está sem equipa porque foi um dos que se esbolhou durante o hino nacional como forma de protesto contra a violência policial sobre os negros. Sim. E que depois, obviamente, nesta histeria que já falámos, começa toda a gente a dizer que eu adoro essa, que é isto é um desrespeito às tropas norte-americanas. Sim. E como é que as pessoas fazem esta conexão? Como é que não percebem? Ok, eu posso estar em desacordo, eu acho que não há violência nenhuma sobre os negros e que é um desrespeito à bandeira americana. Mas isso não tem nada a ver com as tropas. Porque a bandeira não é apenas exclusiva das tropas. É esta falta de pensamento crítico. É aquilo que eu já te disse, acho que já disse aqui uma vez também, que é, ok, imagina que tu és um gajo racista, não gostas de minorias, não queres que venham refugiados para o teu país, és a favor de que os homens devem manter uma série de privilégios. No entanto, ainda que tenhas essas crenças ideológicas, isso não te inibe de perceber que o Donald Trump é um trafulha, estás a perceber? Ou que certas coisas estão erradas. E é como se as pessoas não estivessem numa caixa ou noutra e suspendessem o seu pensamento crítico, quase como quando fazem quando vão à missa ou com a religião. E essa merda assusta-me, meu. Sim. Que é tu perderes tudo, perderes todo o teu pensamento crítico só para te fazeres parte de uma tribo. Sim, mas repara, estás a falar de um país como os Estados Unidos que 40% acreditam que Adão e Eva é uma história verdadeira e que a Terra tem 6.000 anos. Ou seja, tu tens 40% da população que é clinicamente atrasada mental. Sim. Estás a ver? Mas tu também tens isso em Portugal. Tens outras coisas, se calhar a um nível mais diluído, mais aguado. Mas tens uma coisa, mas vai às redes sociais e tu vês que é qualquer coisa que venha da esquerda para o pessoal de direita é mau. Qualquer coisa que venha de direita para o pessoal da esquerda é mau. É não sei o quê, o bloco de esquerda e tu és bloco de esquerda. Mas depois a esmagadora maioria das pessoas encontra-se no meio. E é sendo, por isso é que o PS e o PSD mandam. Está bem, mas tem uma postura, não estou a dizer depois na questão do voto, mas tem uma postura quando há uma conversa. Sim, principalmente quando são temas mais sociais, não é? Ideológicos. Tipo do género. Aquele caso do Robles, não sei o quê. Estão a ver, a esquerda, não sei o quê. Claro que sim, há gajos corruptos na esquerda. Ou então há um gajo qualquer de direita que faz não sei o quê. Mas essa ideia de tu suspenderes o teu pensamento crítico e sou de uma equipa ou de outra. Sim, claro. Como se é uma espécie de tu acreditares numa utopia. Este lado é bom e aquele lado é mau. Percebes? Sim. E veres o mundo assim, sem a nuance, é um bocado limitado e perigoso. Sim. Eu nesse caso, não, da Nike, eu nem... Ou seja, eu sabia mas desse voltando, caso. Sim, exatamente. Eu sabia desse caso. Desculpa, que só para explicar, desculpa, Guilherme, que é, havia um anúncio feito com ele neste momento não tem equipa, e basicamente é um anúncio em que era os 30 anos do slogan Just Do It, que é um slogan bastante conhecido, e o novo slogan era acredita em alguma coisa, mesmo que isso signifique sacrificares tudo. Sim. Pronto. Porque ele perdeu o trabalho, não é? Perdeu, assim, deixou de... Não joga, não pode jogar. Sim. Não tem equipa neste momento. Pronto. E eles decidiram apostar nele e fazer isso. E fazer um anúncio, sim. Ora bem, eu tenho a dizer que o respeito pelos símbolos nacionais é uma estupidez. Eu, se quiser cagar em cima de uma bandeira, não vejo razão para que isso seja crime. Se eu quiser queimar uma bandeira, se eu quiser adulterar o hino, eu nem posso fazer uma paródia com o hino, que supostamente é crime. Em Portugal? Acho que em Portugal também. Eu não posso fazer piadas com o Presidente da República, porque é especial, é diferente como os outros. Ou seja, é a bandeira, o hino e o Presidente. São os três símbolos e eu não posso... difamar ou blasfemar. Pronto, depois, claro que na paródia entra ali, né? Meio capaz de quem considera blasfémia, aqui não considera, mas de difamação. E então eu não posso. E por que raio é que agora tenho, não cantou o hino ou ajoelhou-se, é um desrespeito pela nação? Não são símbolos, não é? O pessoal agarrar-se aos simbolismos estúpidos e ainda por cima esse tipo de simbolismo que tem tanta coisa má por trás, que é o nacionalismo bacoco. Sim. Uma coisa é tu gostares do teu país, da tua cultura, da tua tradição. Outra coisa é tu... Depois achas que é a melhor cultura do mundo. Achas que é o melhor e que os símbolos são coisa... por isso é que davam bandeiras nazis por todo lado. É muito básico isso. Foi à base disso. Mas depois há outra questão, que é o discurso muito paternalista, que é...
Mas ele está-se a queixar de quê? Violência policial? Ele é rico, ele ganha milhões. Ele devia estar agradecido. Como se o facto de tu teres uma vida boa, para a qual, obviamente, ele deve ter trabalhado, deve ter levado muita porrada para chegar a quarterback de uma equipa. Mas pronto, como se tu tivesses tido a sorte ou o talento, obviamente, e tens uma vida boa, como se isso te quase desresponsabilizasse de tu te interessares por temas importantes. Antes, pelo contrário, dão-te mais responsabilidade. São esses gajos é que têm que perceber, ok, eu faço parte desta minoria, ou disto, ou vejo isto a acontecer, e eu tenho a sorte de não estar a passar por isso, mas eu tenho que dar a voz. Depois houve logo, O Gabriel o Pensador também é filho de gente rica. Pois é. Não é? Nunca esteve na favela e, no entanto, é um dos gajos mais interventivos e críticos sociais. Já deve ter estado na favela para comprar... para comprar a sua maconha, né? Mas em relação ainda à questão da Nike, é que foi todos os atrasados mentais que fizeram vídeos a queimar Nikes, ténis e peças de roupa e meteram nas redes sociais. Sim. Mais uma vez, se não houvesse redes sociais, não estou a dizer que não devem haver, eu acho que já tem, mas tipo, se não houvesse redes sociais, tu não ias pegar na tua câmara de vídeo VHS e ias filmar aquilo e depois ias entregar aos amigos, não é? Portanto, há aqui uma exponencializa, não é? O facto de, olha aí, eu sou tão fixe a queimar. E acho que era o Trevor Noah que dizia isso, eu não sei quem que dizia, que era, tu és burro, tipo, tu já pagaste esses ténis, tipo, a Nike já tem esse dinheiro. Tipo, vai entregar os ténis, alguém que precisa vai entregar a um pobre, porque é que estás a queimar os ténis, percebes? E é muito... Eu não sei quais é que são os impactos que vai ter na marca em termos monetários. Acredito que possa sofrer alguma quebra. Mas vai haver malta que vai comprar mais Nikes por causa disso. Mas é como aconteceu com a Pepsi o caso do Ronaldo. Houve durante um mês que ninguém bebia Pepsi, mas depois hoje em dia já toda a gente bebe. E então eles mandam a desconto, né? Se puserem desconto, o pessoal vai... Mas o que eu acho giro é boicota-se uma marca por causa de um anúncio desses, mas toda essa gente que está a boicotar a marca é republicano e são os 40% que acreditam no Adão e Eva, provavelmente. Não boicotam a igreja porque são só 10%. Exatamente. Não boicotam a igreja que também... E agora o caso foi em Filadélfia, não foi? Daqueles casos de, mais uma vez, ficou provado crimes que não são coisas avulsas, é sistemático, organizado, tanto na forma como se dá, como na forma como se tenta esconder. Sim. Não é? Que já tinha acontecido em Boston e acontece por todo lado. E tens exatamente razão. Não, e de quem diz a igreja, diz o tipo de roupa que come, o tipo de comida que compra. Eu dou muitas vezes este exemplo. Roupa que come, disse eu. Roupa que come. Sim, roupa que compra e... Imagina que se descobria que o McDonald's tinha 10% dos empregados eram pedófilos e que mudavam os empregados de loja para loja para abafar e continuarem a violar crianças. E atraíam as crianças com os McNuggets e com o brinquedo do Happy Meal. Descobria-se isto. O McDonald's ia à falência. Claro. Toda a gente boicotava, ninguém queria estar associado àquilo. Mas como é a igreja, mas sabes qual é o argumento? O argumento é que são umas quantas maçãs podres, Deus é outra coisa. Não, mas eu acho que tu podes afastar-te da igreja e continuar a acreditar em Deus. Ou seja, tu podes continuar a comer hambúrgueres e sem ir ao McDonald's. Exatamente. Não, e não só. Quem está na igreja e é bom, que eu acredito que seja a maioria, deviam dizer, olha, a gente não se revê com isto, vamos montar aqui uma cena à parte. Claro. Uma cena... Aliás, até há uma certa... Essa é uma boa analogia que tu fizeste do McDonald's, porque é o corpo de Cristo. E é muito melhor comer um hambúrguer do que comer uma hóstia. Pois é. É carnuncha ali. Carnuncha. Mas tem o sangue de Cristo. O McDonald's tem vinho. Tem essa vantagem. Deve ter sumo de uva. Tem cerveja. Tem cerveja. Mas houve mais 2 casos desta histeria. Um deles, cá está os símbolos, que é... há um filme agora com o Ryan Gosling sobre o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar a lua, chamado First Man. E querem boicotar o filme porque não aparece um plano da bandeira americana na lua. Vão todos. Outra coisa mandá-los foi... para a lua. Era mandá-los para a lua e deixá-los ficar lá. Outra coisa foi o Steve Bannon, um dos tipos da alt-right e antigo colaborador do Donald Trump, foi convidado para um festival muito importante, um festival literário, debate de ideias, que é o festival da New Yorker, e houve várias pessoas que disseram, eu não vou. Sim. Eu não vou. Então a New Yorker desconvidou. Eu acho que isto é péssimo. Eu acho que é péssimo porque se tu tiras a oportunidade... É o que aconteceu com o Le Pen cá, no Web Summit, não é? O mesmo caso. Estás a par disso? Estou. Não, a questão da Le Pen eu só tenho uma ressalva a fazer, que é, eu quero que ela venha, mas eu não quero que ela dê uma conferência. Eu quero que haja contraditório. Exato, sim. Portanto, não pode ser um palco, tal como ia acontecer com o Steve Bannon, ou seja, ia haver um debate.
Um palco para ideias más, não. Um palco para as pessoas mostrarem ideias que eu considero más, obviamente, com um contraditório, sim, para esclarecimento. Agora, esta ideia politicamente correta de que a liberdade de expressão é uma coisinha fofinha, quentinha, que só nos agrada, é perigosíssima, porque pode dar a volta. Porque um dia é a Le Pen, com a qual eu não tenho todos os desacordos possíveis e imaginários, e um dia é uma coisa que eu digo. Os que censuram, mais tarde são censurados. E a questão é, eu falo muito mal francês, mas vi o segundo debate do Macron com ela, percebi algumas coisas e percebi que ele, depois li sobre isso, que ele lhe deu uma coça, e o facto de ele de haver contraditório deixou-a num estado tal, até na linguagem corporal dela e a forma como ela respondeu, que lhe fez perder muitos votos. Sim. Portanto, isso é importante. É assim, eu quero que a malta que diz coisas estúpidas o possa dizer para eu saber quem eles são. Sim. E não é só... Toda a gente comenta, esta gaja é uma besta e devia apanhar no focinho e não sei o quê. Ela finalmente vem cá. Sim. E tens a oportunidade de... ela vem cá. Então eu vou lá e vou-lhe dizer isto na cara. Vou lá e vou-lhe fazer uma pergunta no fim e vou tentar destruí-la. Tens essa oportunidade. Mas como és um conas que só refilas nas redes sociais... Claro. Preferes que ela não venha. Claro. Porque essa é a merda. A democracia é uma merda que dá trabalho todos os dias. Não é uma coisa que tu descobriste que agora é a receita perfeita e que vai ficar... É uma espécie de utopia e que agora vai funcionar. Portanto, não me venham aqui incomodar. Não. Todos os dias... Nos jornais, na política, nas redes sociais, há um movimento anti-democracia e há um movimento pró-democracia. E tu tens que assumir isso. É uma realidade. Não vais chegar nunca a um Estado... Mas as pessoas acham que... Acho que a maioria das pessoas acham que democracia é poder calar os outros. Claro. A vontade da maioria é calar aquela minoria. Então podemos, porque é democracia. E é o que estás a dizer. Estão ali sentados na sua cadeirinha no sofá. É um comodismo... que me irrita, sabes, que é uma falta de tomates. Agora, se me disseres assim, o que é que aqueles gajos da Web Summit tinham na cabeça para convidar aquela gaja? Concordo. Não deviam, principalmente num evento que simboliza a globalização do mundo e ela simboliza o contrário. Sabes o que eu pensei que ela vinha cá falar? Um que havia contraditório e outro ela podia falar, por exemplo, que foi uma coisa que ela utilizou, que é movimentos políticos em redes sociais. Como é que eu fiz isto? Como é que se pode passar uma ideia política? Podia ser uma coisa interessante de ouvir. Percebes? Posso não estar de acordo, mas interessante de ouvir. E mesmo que as ideias dela sejam de merda, e são, e eu fiz um texto com isso e estive a ler bastante sobre as ideias dela, as que não são de merda são só populistas e que nunca seriam, não são execuíveis. Eu quero saber, lá está, eu li aquilo e tive interesse em ler as medidas todas dela e o que ela defende, porque cheguei ao fim e pensei, não, esta gaja é mesmo uma besta. E é bom termos essa certeza. Portanto, acho que até é bom. E ainda por cima ela vinha ali um palco que seria sempre hostil para ela, porque a maioria do pessoal de tecnologia, startups e não sei o que é mais liberal do que nacionalista, não é? Todos têm startups estrangeiras e investimento estrangeiro. Agora, também é uma hipocrisia, porque se ela viesse com 100 milhões para investir em startups que estavam lá, o pessoal também, deixa vir a Le Pen, deixa ver o que ela diz, que ela também não é tudo mau, não é? Tipo uma nova rede social para racistas. E tipo... Os ícones só têm, em vez de ser como os ícones que agora têm várias cores, tipo só havia emojis de brancos de olhos azuis. Mas isso é bem giro, porque o emoji era amarelo. Não era a cor de ninguém. Mas continua a ser amarelo o emoji. Sim, mas as pessoas diziam que houve a necessidade de fazer os outros vários tipos. As carinhas mais realistas. Sim, e as cores de pele, a mão, o fixe, tipo fazer com os tons mais escuros, porque as pessoas não se sentiam, principalmente os negros e o pessoal mais... não se sentia representado. Mas eu nunca me senti representado pelo amarelo. Não é? Tá bem, mas não existem pessoas amarelas a não ser nos Simpsons. Imagina, exato, não existe. Tá bem, mas imagina, estás na Índia, não é? Quantos é que são? Um bi, acho eu, não é? 1.1, uma coisa do género. Maioritariamente escuros. Sim. Não faz sentido teres um emoji tipo loiro só, não é? Não, repara, se o emoji fosse branco, eu percebia isso. Agora, o emoji, o smile, é amarelo. Tá bem, mas não representa ninguém. Está bem, estou a falar das carinhas humanas que tu tens. Com a barba, a mão... Mas esses eram amarelos também, de início. Eram todos amarelos. Vinham todos do emoji, do smile. Está bem, mas... Cá estamos nós outra vez. Estás a ver? Eram todos amarelos. Ou seja, não... Só podiam ser utilizados na China. Repara, eu não acho mal terem sido criados. não, nada disso. Acho que... fixe. O que eu acho é que não havia... As pessoas dizem, porque isto era um racismo sistémico, que era quando criaram os smiles e os emojis, não pensaram no pessoal negro.
Epá, É um racismo inconsciente. ou Não, seja, porque é é amarelo, racismo, não sim. representava Não, ninguém. o emoji, a bolinha com os olhos e Sim. coisa, esse não representava ninguém. Pronto, sim. não Estava representava a falar ninguém. das representações humanas. Agora, Nariz. as representações humanas, se houvesse branca, tipo, claro, faz sentido haver todas as cores. Mas olha, quando isto dos boicotes, eu fui procurar em Portugal a ver se havia, porque nos Estados Unidos as coisas são sempre mais castiças e folclóricas. E se havia boicotes cá, e a única coisa que vi foi a Israel, aos produtos de Israel, Sim. e aos produtos da China por causa do Tibete. Portanto, questões até... Sim, eu lembro-me quando era puto que se fazia da Indonésia. Quando havia a Claro, questão da do Timor. Indonésia, Timor. Eu lembro do meu Mas- pai dizer para ver os ténis que não eram feitos na Indonésia. Ok. Mas Lembro-me não há disso. aqui nada mais de... Tivemos a Le Pen agora, mas que foi assim a coisa mais interessante, mas não há nada. E, no entanto, tens muitas marcas que têm práticas questionáveis, não é? Como acho que a Primark... É Primark ou Primark? Eu acho que é... Eu digo Primark. Ok. A questão é que a Nike já foi apanhada em cenas de ter sweatshops nos Estados Unidos com crianças a fazer a coisa. E ninguém boicota a merda Foi da era marca. nos Estados Unidos, nas Acho que sweatshops? sim, acho que sim. Não era na Ásia? Eu acho que era na Ásia. Normalmente as sweatshops são locais, acho eu. Não são no país local, Não, acho mas eu. eles fazem ténis em todo lado, fazem na China, fazem Sim, na mas Indonésia. normalmente as sweatshops, pelo que eu vi, é para cumprir a procura. Ou seja, tem um pico, não conseguem fabricar, onde eles fabricam normalmente, também com crianças provavelmente, não conseguem, e então fazem no local as sweatshops, pelo menos na cena do... Até vi o gajo, o PP Rapazota, falar disso lá nos Estados Unidos. Que era assim, agora não sei se é sempre, posso estar desinformado, mas já houve essa cena do tipo do iPhone, Sim, o tipo, iPhone. não é? Epá, e ninguém boicota a merda das marcas por coisas que realmente são importantes, como o trabalho infantil e a escravatura, e depois boicotam por motivos ideológicos. A ideologia vale muito mais do que a humanidade das pessoas, e pronto, e é... Mas cá não, está-se todo a cagar, está-se toda a gente a cagar até o preço ser certo. Deixa a Nike agora lançar os ténis com um gajo qualquer que esses gajos mais republicanos gostem e 50% de desconto, a ver se não vão todos comprar. Ou seja, todos temos um preço, todos, por algum dinheiro, dormiríamos com o Manuel Maria Carrilho. Sim, acho que todos dormiríamos com o Manuel Maria Carrilho por algum dinheiro. Sim. Essa perspectiva é horrível, mas é verdadeira também. Portanto, acho que nos resta é não sermos tipo moralistas em relação a isto, criticar. Mas sim, nem tudo senhor. tem um preço, ou seja, eu acho que há coisas que eu nunca faria por dinheiro algum. Tipo, Sim, não, matar, não, por exemplo. Depende. Se fosse matar um pedófilo e davam-te 100 milhões e não sei tinhas se consequências conseguia. nenhumas, Não sei se matava. conseguia. Fácil, Matavas? fácil. Isso é o que tu dizes agora. Se Fácil. estivesses frente a frente com ele. Matava, fácil. E se tivesse que ser num duelo de espadas? Tipo, não era ele estar Sim. preso. Tinhas que lutar com ele. Pá, e depende, imagina, um gajo que tu vês que é totalmente maluco da cabeça e que até tem ali alguns remorsos e não se consegue controlar, é diferente. Agora um gajo, tipo, imagina um serial violador. Um violador em série de mulheres que as caçava e que as violava. Tipo, um gajo mesmo puro mal. Tu não matava. Fácil. Não sei, eu percebo o que estás a dizer. Não Fácil. sei se é tão Mas fácil as entrevistas daquele do Não Roberto sei. Rodrigues, que era o Nightcrawler, que subia às varandas e violava e matava as mulheres. As entrevistas do gajo. O gajo acho que- tinha legiões de fãs femininas. Sim. Essa cena, sim. Tu vês aquele gajo, tu vês que aquele gajo é o mal no estado mais puro. Sim. E é tipo, pum, Pois, um né? tiro. Tu não tinha problemas nenhuns. Acho que até talvez sentia nesse bem, caso, tipo, sim. limpei, o mundo está melhor. Sem este gajo. Sim, nesse caso. Agora, e tipo, nós há uns tempos estava a falar disso, que é tens um botão e carregas no botão e ganhas 1 milhão de euros e morre alguém. morre alguém aleatório não no era mundo. capaz. Não era capaz. Isso é fedido. Pois é. Mas no fundo Eu tu nunca estás a eu nunca tua toco ao vida- homicídio, sou um pouco coninhas. Mas no fundo tu fazes isso indiretamente, não é? Repare, tu tinhas dinheiro para salvar uma vida. Tu tinhas dinheiro para ir à África e dizer, esta criança vai morrer à Tá bem. fome, Uma eu coisa vou é salvar-lhe a tu, vida. Uma coisa é tu agires por omissão, outra coisa é Pois. por ação. Não é? Mas é só uma questão de consciência. Na prática vai dar ao mesmo. Sim, é uma boa questão, mas, Não é? mas existe... Imagina que com em esse... tribunal, e se fores a tribunal, um Claro, crime por sim, omissão sim. é diferente de um crime por Mas ação. imagina que tu ganhavas esse milhão e com esse milhão conseguias salvar 5 pessoas. Tá bem, mas imagina quem é que é a pessoa que tu matas. Não Não sabes? sabes? Imagina Pode que é ser um gajo, um pai com filhos, que os filhos ficam... Até pode morrem, ser morrem. até que pode os ser o filhos teu melhor morrem, amigo. Pode os ser o teu filhos, melhor... exatamente, mas que os 5 filhos morrem porque o pai não consegue trabalhar e então os filhos não conseguem comer. É um risco. É um risco. É aquele velho... Eu também não faria, né? Aquele Mas, texto clássico, não é? Que agora não me lembro o nome, que é... e que já falámos aqui. Tens um comboio. Se tu puxares a alavanca,
em vez de morrerem 5 pessoas na linha que estão na linha, morre apenas uma, não é? Puxados à alavanca. A maioria das pessoas, a grande maioria, puxa essa alavanca porque é óbvio que morrer uma pessoa é melhor, entre aspas, do que 5. No entanto, se para isso acontecer tivessem que empurrar uma pessoa de uma ponte para ela impedir o comboio de cair, aí a maioria das pessoas já não é capaz. Sim, Portanto, entre empurrares alguém e puxares a uma alavanca, sendo que o resultado é o mesmo, há uma mudança de respostas. Claro. Sim. Por isso é que... Eu acho que matar... Acho que toda a Por isso é gente... que se vis uma criança a morrer à fome à porta da tua casa, toda magrinha, pá, tu vais-lhe dar comida. Claro. Vais tentar fazer tudo para a coisa. Mas vês na televisão que isto está a acontecer em África e tipo... fechas os olhos. Sim, a proximidade conta muito. Mas eu, em relação a matar... nunca matei ninguém até agora. Também não, que eu saiba. Mas... por exemplo, sou contra a pena de morte. Mas eu acho que sou a favor. Mas eu assumo que numa determinada situação, imagina se fizessem mal um dos meus sobrinhos, um violador, não sei o quê, eu não sei se não lhe limpava o sarampo. Não. Mas há outra coisa que é, imagina que, então, porque uma coisa é tu não veres, não apanhares em flagrante, não é? E tens tempo para pensar, podes ficar revoltado, mas pensas, sim, não, a justiça. Claro, sim. Agora, imagina que tu entras em casa e está um gajo a tentar violar a tua namorada. Sim. E, anda. Sim. Ou seja, a primeira que lhe desse não era devagar, era para... Aliás, depois não digo que o matasse logo, mas não ia lá tipo, agora vou tentar imobilizá-lo para... Sim. Não, tipo, dava-lhe logo com a coisa mais pesada que tivesse na cabeça. E provavelmente safavas-te em tribunal. Sim, claro. Não... Portanto é aproveitar para o matar. Isso. Mas é que é mesmo. Sim. É aproveitar para o matar. Porque senão o gajo fica preso 1 ou 2 anos e depois pode fazer pior. E depois ela dizia... O que é que fizeste? Era roleplay com o meu amante. Sim, com o meu amante eu estava a curtir. Olha, então morres tu também. Olha, estou feliz para fazer xixi. É? Vamos que 1h20? 1h15, sim. Temos alguma coisa mais? O que é que tínhamos aí? Tínhamos, mas acho que é um tema que podemos deixar para a próxima semana, até porque é um bocado desfenomenado, que era sobre o QAnon. Ok. Teorias da conspiração. Não sabes o que é? Não. E depois mando-te um link. QAnon? Q de K de Q, sim. de Quá. Mas é uma história muito, muito engraçada. Vemos para a semana. Mas basicamente é os pinkers da teoria da conspiração, que é um gajo que era o Q, começou a escrever num site de tipo Reddit, um site de fórum, e a partir daí juntaram-se uma série... Bem, é definido, vou dizer aqui, é definido por um dos gajos como uma guerra civil entre as agências clandestinas, tipo CIA e não sei o quê, mas que são clandestinas, e os bons da fita. E uma das coisas que eles dizem é que o Trump, tudo isto o Trump é uma manobra de diversão, porque ele é bom, mas é uma manobra de diversão, ele está a dar o corpo às balas, que é para gajos como a Hillary e o Obama poderem ser apanhados porque fazem parte de entre muitas coisas, fazem parte de um complô de pedofilia e que bebem sangue de crianças, porque o sangue de bebés, porque o sangue tem um poder. Sim, já tinha ouvido essa teoria. Mas tu vais hoje aos comícios do Trump e vês lá os gajos com Q. Até era relativamente a uma pizzaria, era em cima de uma pizzaria, não sei o quê. Mas isso partiu daquele gajo, do Alex Jones, que foi censurado. Sim, mas estes gajos agora dizem que não tem nada a ver com ele, que acham que ele é maluco. Pois, mas isso é um caso que não falámos. Mas podemos falar então, só para fechar. O Alex Jones é um dos gajos mais proeminentes das teorias de conspiração nos Estados Unidos, com milhões de seguidores, podcast, mas é assim, vídeo. Basta ver 2 minutos para ver que aquilo é maluco. Mas sabes que aquilo é maluco e tem milhões, porque depois ele ganha milhões a vender os produtos, ele tem produtos que vende e ganha milhões com isso. Faz muito dinheiro, sim. Ele começou... os inícios dele não eram tão... Chama-se Infowars, sim. O início dele não era tão maluco. Era muito na conspiração, mas... Ok, tu ficavas, está-se bem. Percebo porque é que isto é uma conspiração. Tipo, da Área 51 e essas coisas, encobrimentos do governo, que acontecem, portanto, percebias ali. Depois ficou completamente maluco com essas teorias. Mas ele foi... o iTunes tiraram-lhe o podcast. O Facebook? Sim, o Facebook, o Twitter. O Twitter ficou suspenso um tempo. O Twitter foi suspenso, o Facebook acabou e o iTunes retirou o podcast do gajo. O que tu achas disso? Acho que é muito perigoso. Apesar de eu achar que aquilo resvala ali no discurso de ódio. Sim. E incentivo ao ódio. É esse o argumento deles. Eles dizem, nós somos uma companhia privada, para os utilizadores poderem participar, têm que respeitar uma série de regras.
Só que é perigoso, porque Eu a sei seguir que é vem perigoso. outro, a Eu seguir sei. vem outro. Eu sei que é E perigoso. podiam censurar episódios específicos, Sim. onde eles acham que eles estão a incentivar o ódio, isso Exatamente. faz-me sentido. Sim. Dar-lhe a oportunidade de se retratar Sim. e de fazer um conteúdo que não incentiva, que ele dê as opiniões, mas não incentiva o ódio. Agora, não é por ele dizer que É não acredita perigoso. no Holocausto que Sim. deve ser censurado, é só uma besta, É só- pronto. Mas, no entanto, eu concordo exatamente contigo. Acho que tem que haver aqui, é perigoso isto, pode abrir um precedente. Há outras maneiras de o fazer, como dizes que é, tens aqui 5 minutos a dizer, a incentivar ao ódio, estes 5 minutos não entram, Sim. não é? É facílimo fazer isso hoje em dia, não é? O YouTube e o Facebook fazem isso a toda a hora, a tirar coisas de... há só o outro lado, que é uma empresa privada que tem, tu assinas, ninguém lê, mas os termos de uso, porque se tu fores a um restaurante e começares a insultar o empregado que é negro ou a senhora que está noutra mesa que é chinesa, tu és expulso do restaurante. Sim, mas há aqui uma coisa que é, existe um monopólio, e a partir do momento que existe um monopólio das redes sociais, tem que ser tratado se calhar de outra forma. Não, são empresas privadas, mas com responsabilidade pública, e portanto a liberdade de expressão dever-se aplicar, Claro que sim, como mas noutro caso. Ele também pode ter um site, as pessoas vão ao site dele. Sim, mas a partir do momento que Ou existe seja, um monopólio, estão-lhe a barrar a possibilidade de divulgar isso da mesma forma. Se houvesse concorrência, acho que sim, cada um tem as suas políticas. Mas não há concorrência, então não existem outras plataformas além do iTunes, não existe o SoundCloud, não existe uma série de agregadores de o Spotify. Sim, mas depois para divulgares, não. Percebes? Para divulgares tens o Facebook, que tem quase tudo, tens o Twitter, que é a única que é à parte. O resto é tudo... basicamente tens os Reddits da vida e isso aí, mas lá são muito mais usados do que cá. Mas é perigoso, mas o gajo é uma besta. Mas eu vou falar disso, o gajo infiltrou-se uma vez numa sociedade secreta, e os gajos fazem uns rituais bué estranhos. Hás de ver, isso está no YouTube, podem ver. Tipo umas danças e tipo, tu vês aquilo e ficas mesmo, tipo, estás rituais de beber sangue de bebê e não sei o quê. Não vai aí, mas o gajo infiltrou-se com uma câmara numa cena de ricos só e milionários. Tipo o Eyes Wide Shut. E quem é que diz que isso não foi ensaiado? Epá, Pelo gajo? acho que não, porque acho que tu vês lá pessoal conhecido. Aquilo está, se é ensaiado, está muito bem feito. Já foi há uns anos valentes. E não sei se era nos Bilderbergs. É uma cena estranha. Aquilo, é uma cena creepy. Tu vês aquilo e é bué da creepy. Mas é tipo, sei lá, rituais tipo maçonarias e cenas assim do género. Depois acaba tudo a foder. Acho que não acaba a foder, mas há ali tipo, parece quase sacrifícios e merda. É bem estranho aquilo. E tudo indica, acho que é verdade. O Joe Rogan até fala disso, tipo, que ele só diz treta, mas que aquilo que realmente que ele ali tinha alguma coisa, que era a fase dele em que ele fazia alguma investigação e que mostrou que algumas coisas que pensávamos que era conspiração até existiam. E que depois, pronto, perdeu-se completamente e ficou maluco. Porque também viu que era nesse extremo que estava o dinheiro. Tu seres um gajo sensato não dá dinheiro. Pois não. Não dá, seja do lado ou do outro. Por isso é que a gente não faz dinheiro com isto. Somos pessoas sensatas. Super sensatas. Temos que começar a mandar toda a gente para o caralho. Olha, sugestões para terminar. Tens alguma coisa? Comecei a ver a segunda série segunda temporada do The Ozark. Netflix. Está giro. Estou a ouvir de 2 episódios ontem. Acho que é uma série gira. Toca ali um bocadinho em Breaking Bad. Não é tão boa, mas é interessante. E comecei a ver o Cinedoc, não sei como é que se pronuncia, New York, do Kaufman. Cinedoc. Sim. Epá, não acabei de ver. Sim. Não acabei ainda. Faltam-me os últimos 20 minutos. Acho que é bem estranho. Quem gosta de filmes estranhos, veja isso. Com o gajo que já se matou com a heroína. O Philip Seymour Hoffman. Há um filme do Kaufman, eu acho que é tenho quase certeza que é do Kaufman, que é o Eternal Sunshine of the Esse é muito bom. Mind. Esse é muito bom. Com o Jim Carrey. Sim. Isso é muito bom. Being John Malkovich também. Também é bom. Ele tem bons filmes, mas este é... Este é muito... já viste? Sim. É freak. Estou à espera do final, não sei se vai desenrolar. Acho que tem meia hora a mais o filme. Tem. Está bom, a premissa está gira, mas é filme de malucos. Eu gosto de filmes de malucos, mas este... Olha, eu tenho para aconselhar uma série também chamada Sharp Objects, que são só 8 episódios, com a inacreditável Amy Adams, que é uma atriz que eu acho espetacular. E que mais? Vi um filme também muito interessante chamado American Animals, que é sobre uns miúdos com 20, 19 anos que estavam uma história verídica, que estavam na faculdade e decidiram roubar 2 livros valiosos que valiam 12 milhões. E é um formato muito interessante porque é um tipo que já tinha feito
uma coisa chamada O Impostor, que já era um documentário, e ele aqui misturou ficção com as personagens reais. Ou seja, tu tens o filme a decorrer e de repente aparecem realmente os gajos que fizeram o assalto a falarem como num documentário e a dizerem, isto não foi assim, e depois a cena muda. E acho que foi a primeira vez que eu vi uma coisa que mistura entre ficção e realidade tão bem feita. Por isso aconselho esse filme, o American Animals. O que é que eu vi? Vi o Irreversível, nunca tinha visto, andava a ver há muito tempo. Sim. Aquela cena da violação completamente desnecessária com 12 minutos, o que é? Naquele filme não é desnecessário. A cena da violação é desnecessária, todos aqueles minutos. Ou seja, já percebi o horror da violação. Mas é para te sentires mal, acho que Está bem, mas já percebi. Eu não gostei muito do filme, ia com expectativa alta. Também não acho que o filme... Acho que ou seja, eu tenho algum problema quando existe a pornografia da violência. Ou seja, em casos como da violação ou em casos de violência, que são temas tão fortes, se tu utilizas aquilo apenas para chocar, tu estás a tirar valor à mensagem que queres passar. Mas acho que aquilo não pode ser visto como... Isto acontece e agora sente-te aí mal só para tu veres. Sim, mas tu não precisas dos 12 minutos. Com 7 já tinhas percebido a mensagem. Portanto, acho que eu como autor de ficção, acho desonesto. Quem faz muito isso é o Lars von Trier, que é manipular o espectador a um ponto em que já não é eu estou aqui a tentar fazer uma obra de arte, a pensar uma mensagem, uma história, mas é eu agora vou-te castigar, eu agora fazer. E isso para mim é soberba, e eu não gosto desse tipo. Acho que é facilidade, a pornografia da violência. Mas lá está, revoltou-te. Portanto, teve mas revoltou-me contra o diretor, não contra o violador. Contra o violador foi ao fim de 30 segundos. Sim, eu sei, mas não sei. Não vai mudar, aquilo não vai mudar a opinião de ninguém sobre a violação. Não é? Não há nenhum gajo que seja violador e que diga, agora não vou violar. Vai ficar com e não há nenhuma pessoa que seja contra a violação que vá ficar mais contra a violação. Percebes? É desnecessário. Mas fez com que o pessoal falasse do filme? Não estou a dizer que é uma estratégia de marketing. Mas não sei se não é. Não estou a dizer. Estou a dizer que não é, pode ser. Eu acho que dentro do filme, como o filme está filmado e de trás para a frente, e tipo, eu comecei a ver aquilo, já estava a ficar com enjoos quase, aquela merda filmada assim. Depois no fim percebi, acho que é um coito interrompido. Não tem um clímax o filme, tem ali uma mensagem, ok? Tu percebes, mas não gostei assim tanto. Naquele filme que eu até percebo que aquilo tenha sido levado ao extremo. Acho que percebo. Também acho que não é necessário. Tá? Eu já estava um bocado desconfortável, estava a ver aquilo. Imagino no cinema, se calhar tem outro impacto. Uma das regras... Mas já agora, uma coisa que é... O pessoal diz que não se deve fazer piadas com violação. E diz, está a ver alguém na sala que foi violado e ficar ofendido. Mas ninguém quer boicotar filmes que tenham cenas de violação. E alguém que foi violado, que veja aquele filme, deve ser 1000 vezes pior do que ouvir uma piada com violação. Não é? Só que o discurso humorístico é não se brinca com coisas sérias. Mas pode-se fazer uma cena daquelas. Mas sabes que há uma coisa na ficção, especialmente na ficção de cinema, que é dos princípios básicos, que é entra tarde, sai cedo. Ou seja, tu não precisas mostrar uma cena de um gajo subir as escadas, meter a chave à porta, não sei o que, olá mãe e tal. Começas... com ele perguntar qualquer coisa à mãe e não precisas de ele a sair de casa. Porquê? Porque a ficção é a sublimação da realidade, senão faz um reality show, não é? Sim. E como tal, esse equilíbrio pode ser perdido, eu estou a falar em termos de técnica de criação, quando tu fazes uma coisa que para mim aquilo já não está lá a fazer nada. O gajo até podia pôr de 7, 8 minutos, aquilo acho que tem 12 minutos, o que é, já não me lembro, mas são... ok, já percebi. É o tempo para poderes bater uma. É isso. E neste tom com alto, elevação, e com uma piada sobre violação, masturbação e violação ao mesmo tempo. Tu és incrível, tu és um comediante incrível. Sou muito bom. Porque ela, na verdade, não está a ser violada, é uma atriz. Ok. Portanto, não é com violação. Então já não és tão bom, é só masturbação mesmo. Tem várias camadas. Para a semana talvez tenhamos um convidado, não é? Talvez tenhamos. Se tivermos, vai ser um convidado que eu acho que todos vão gostar, mas podemos não ter. Sim. Podemos não ter ninguém. E é isso, regressem também lá os comprimidos para a depressão, para quem está deprimido. Sim, e é isso. Tens alguma coisa para promover? Não. Também não. Também não. Vou estar aí a fazer stand-up no fim do mês, depois anuncio, mas é para o Norte. Para os Nortes, e Falta-te Já vai estrear no início de outubro. Portanto, estejam atentos. Mas online ou... Vamos ver. Online, de certeza. Grandes negociações milionárias. Sim. Agora, online, de certeza. Sim. O resto, só se pagar. É agora que vais comprar o iate, não é? É agora. Um barquinho insuflável para ir já corpos. Do cadáver. E assim se fecha. Depois de terem sido violados. Exatamente. Então até para a semana. Até para a semana.
muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.